Uma das 21 competências das pessoas de sucesso é você se transformar em um mestre ilusionista. Você se transformar em um mestre ilusionista, o mestre ilusionista é uma metáfora para dizer o seguinte: as pessoas que vivem em alta performance, as pessoas que têm uma vida que vale a pena ser vivida, as pessoas que têm tesão, que têm brilho nos olhos, que têm elan, que têm vontade, que têm desejo, que são empolgadas, pessoas de grandes resultados, elas não elas não têm menos desafios na vida, elas não têm menos problemas que as outras. Provavelmente elas têm até mais, porque se elas têm muitos resultados, elas têm mais desafios na vida. Só que o que acontece? O mestre ilusionista é você conseguir desenvolver, e aí por isso que é aprender e depois colocar em prática e criar a habilidade de ressignificar as coisas no dia a dia. À medida que você vai ressignificando, que você começa a perceber que algo que você interpretou de uma forma, sei lá, que o seu pai fez para você hoje, na sua infância, por exemplo. Você hoje vê aquilo de um jeito e carrega uma mágoa no coração, por exemplo, um não perdão. Então, a mágoa do seu pai, por exemplo. Porque você acha que ele tinha obrigação de fazer isso, fazer aquilo, e de repente muitos outros pais fizeram, mas o seu não fez, e você carrega aquela mágoa no coração, por exemplo. Mas quando você começa a aprender que nós não reagimos às coisas como elas são, às coisas reais, ao que aconteceu, e sim a nossa percepção, as lentes que a gente escolheu para analisar o que aconteceu. E você começa a perceber que outras pessoas passaram por coisas muito piores com os seus pais e ainda assim conseguem amar os seus pais. E você começa a perceber, então, que você hoje tem um não perdão do seu pai. E isso está associado à sua forma de interpretar aquilo que ele te fez. Em algum momento te cai a ficha, por exemplo, que seu pai não tinha, obrigação nenhuma de fazer muitas coisas por você. Porque a única obrigação de pai e mãe, nós somos somos animais. A única coisa que nos difere dos outros animais é que somos animais linguísticos. Um animal, a partir do momento que ele pare a sua cria, ele não tem mais nenhuma responsabilidade sobre a cria. A única responsabilidade que nós, animais, temos é da cria, é de dar a vida. Aí quando você percebe que você se toca, que o seu pai ou a sua mãe só tinham uma responsabilidade na vida deles, que era te dar a vida, e todo o resto é purpurina. Se veio, ótimo, se não veio, ótimo. Tantos são os pais que fizeram coisas horríveis para os seus filhos, de repente muito piores do que os seus, e você começa a conseguir perceber que o seu pai ou a sua mãe deu apenas aquilo que tinha, que às vezes não deu carinho, às vezes não deu cuidado, às vezes não deu atenção, porque não tinha isso nem para eles. Como na minha história com o meu pai, que é uma pessoa que nunca soube lidar com as suas emoções, viveu a vida inteira a partir da relação com o álcool, um homem extremamente violento, e hoje eu amo meu pai, e a gente tem uma relação maravilhosa, e a gente passa dias juntos, não existe não perdão. Quando eu perdoei meu pai, quando eu entendi que ele não tinha obrigação nenhuma comigo, nenhuma. Ah, Michael, mas tem tantos pais que cuidam, eu cuido tanto dos nossos filhos, a gente faz isso e é muito legal fazer. Mas quando isso não é feito, a gente precisa ter essa consciência que nós só somos seres que somos animais. E os animais não têm obrigação nenhuma com os seus filhos, com os seus paridos, mesmo que a gente queira fazer isso e faça isso maravilhosamente bem. A partir do momento que eu entendi isso, e que eu entendi que o meu pai só podia dar o que ele recebeu, e o meu pai, o que ele recebeu foi muito, muito pouco do pai dele, que recebeu muito, muito, muito pouco do pai dele, e eu entendi que ninguém dá o que não tem, e que meu pai não me deu amor, que meu pai não me deu carinho, que meu pai não me deu reconhecimento, que meu pai não me deu atenção. Por quê? Porque ninguém dá aquilo que tem. Isso é ser um mestre ilusionista, é você conseguir, nós vivemos em um mundo de ilusões, das ilusões que nós criamos quando interpretamos a realidade, tem lá o que é real e tem a nossa interpretação da realidade. Quando a gente muda aquilo que a gente interpreta com cada dia mais, com mais habilidade, quando a gente começa a pôr foco no positivo em vez do negativo, a gente vai se transformando em um mestre ilusionista. E qual é, Michael, a melhor forma de viver em um estado extremamente possibilitador todos os dias da minha vida?
é você se transformando em um esmero ressignificador, conseguindo olhar para tudo e olhar aquilo e falar, cara, beleza, não tá legal, não gostei, mas que aprendizado eu tiro daqui? Como que isso me faz maior? Que sinal, que alerta que isso aqui tá me dando de comportamentos que eu venho tendo e permitir que isso acontecesse? Enfim, você já entendeu faz tempo. O mestre ilusionista é você conseguir ressignificar tudo o tempo todo, o mais rápido possível, de maneira dinâmica, para que cada dia mais você passe menos tempo num estado limitante. Todos nós vamos entrar em estados limitantes o tempo todo com N situações. O que separa vencedores e perdedores não é quem se ferra mais ou menos, é quem fica mais tempo vitimizado em relação ao que acontece por você. E aí a gente vai trazer a questão do protagonismo, né? Esse binômio, esses dois nomes, mestre ilusionista e protagonista. Eu escolho como eu quero ver determinadas coisas e eu escolho ser a mão que realmente, eu escolho pegar a minha vida realmente nas minhas mãos e parar de achar que o mundo tem que fazer por mim, Deus tem que fazer por mim, pai e mãe tinha que ter feito isso ou aquilo por mim, o governo, ou seja lá quem for. Não, a minha vida é minha, sua vida é sua, e o único responsável no mundo por fazer você ter uma vida extraordinária, uma vida sensacional, uma vida que vale a pena ser vivida sou eu e é você, e os nossos pais e tudo aquilo que aconteceu com cada um de nós é o que é, foi do jeito que foi. Existe uma frase do Napoleão Hill que diz o seguinte: todo problema traz em si a semente de um benefício maior ou equivalente. Vou repetir, acho que até falei isso no seminário. Todo problema traz dentro dele, traz em si a semente de uma compensação maior ou equivalente ao próprio problema. Posso te dar 200 exemplos disso, da minha vida e da sua vida também, de tantas vidas, a gente falou bastante disso no seminário. Mas hoje, especificamente hoje, eu estava num lugar, fui fazer uma coisa fora aqui da escola, eu estou na escola agora, né, na IBPNL, fui fazer um trabalho fora, e aí o pessoal estava me contando de um cantor, talvez você já tenha visto essa história, talvez não, mas eu achei fantástico, depois até procurei no YouTube e acabei dando uma olhada, o nome dele é Gabriel. Gabriel é um cantor de música sertaneja que recentemente foi convidado para fazer parte dos cantores que iam cantar numa festa, acho que na cidade de Foz do Iguaçu, é Foz do Iguaçu que a gente... do Gabriel lá, do cantor, Foz do Iguaçu a cidade, né? De Foz do Iguaçu ia ter uma festa, teve uma festa, acho que dessas festas de vários dias, e um dia esse Gabriel era a noite dele cantar, e, cara, ele se preparou, levou a banda, tudo, porque ele ia cantar no show lá da festa da cidade de Foz do Iguaçu, e, cara, pura e simplesmente, não existiu não tinha nenhuma pessoa na plateia. Pura e simplesmente ninguém foi assistir o show do Gabriel. E, indiferente se ele é bom ou se ele é ruim, eu até assisti o vídeo, achei que ele é bonzinho, ok. Mas é o seguinte, só tinham duas, não tinha ninguém na plateia, ninguém de público, mas tinham duas pessoas na plateia. Só duas pessoas sentadas na arquibancada. Dá um Google aí depois. Cantor que fez show sem plateia. Não agora, durante a live, não vai me dar uma de xarope. Depois você vê isso. Mas depois você vê isso, olha que interessante a mente do sujeito. Uma mente naturalmente pronta para reagir de maneira diferente. Ele olhou para pai e mãe e pensou, né? Ele falando em uma das entrevistas, pensou, meu pai e minha mãe estão aqui. Deviam ter 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, sei lá quantas. Ninguém veio, tinha ninguém. Mas o meu pai e minha mãe estavam aqui. Estavam na plateia. E eu vou honrar pai e mãe. E ele fez um show maravilhoso, inteirinho, cantou todas as músicas, a banda tocou e cantou maravilhosamente bem para o pai e para a mãe dele, para duas pessoas. Uma festa que talvez fosse para ter 500 mil, sei lá quantas pessoas, 5 mil pessoas na festa. E olha que engraçado, ele foi cantando, e ele pegou o celular na mão, filmando ele, falando, gente, nós estamos aqui na festa X, na cidade tal, e nós estamos aqui no palco já há 2 horas ou 1 hora, sei lá quanto tempo, e foi contando um pouco, e eu quero que vocês saibam o seguinte, a nossa plateia aqui hoje é essa. E aí ele virou e mostrou para o mundo inteiro que ele estava fazendo um show para 2 pessoas, o pai e a mãe dele. E acho que tinha um bombeiro também, alguma coisa assim. E ele, olha a cabeça dele, filmou isso de maneira extremamente positiva, mostrou isso para o mundo. Então, todo problema traz em si a semente de algo maior ou equivalente. O que aconteceu? N outros artistas do sertanejo universitário, viram aquilo, se compadeceram
E depois desse ocorrido, que foi agora recentemente, ele está lotado, de agenda lotada de convites para cantar nos maiores palcos das maiores duplas do Brasil, nos maiores shows do Brasil. Em pouquíssimos dias, ele passou de 1.000 e poucos seguidores nas redes sociais para mais de 500 mil seguidores. O cara fez um show sozinho, num lugar que era para ter, sei lá, 1.000 pessoas. Ele subiu no palco e fez o melhor show do mundo, filmou isso, teve a humildade de mostrar isso para o mundo. E o problema trouxe em si a semente de algo maior, o equivalente. Esse cara é um mestre ilusionista. Esse cara é um cara que pouco importa o que vai acontecer na vida dele. Enquanto ele mantiver essa postura de conseguir tirar os aprendizados, de conseguir entender como que eu faço dessa tragédia algo bom, é assim que a gente se mantém em estados de alta performance a maior parte do tempo. Coisas ruins acontecem para pessoas boas, para pessoas ruins, mais ou menos, em menor ou maior intensidade, mas coisas ruins acontecem o tempo todo. E pessoas de grandes resultados são as pessoas que pura e simplesmente vão conseguir ressignificar